O que também está subindo é a venda de fertilizantes. Em 2017, o avanço foi de 1% nas entregas em comparação com 2016. Apesar desse avanço parecer tímido, ele fez com que as vendas de fertilizantes aqui no Brasil atingissem um recorde histórico. Sobre esse assunto, o jornalista Walter Pulga Júnior conversou com o consultor da FC Stone, Marcelo Mello, e nós vamos acompanhar agora essa entrevista. Marcelo, obrigado por ter vindo, participado do nosso programa. Vamos falar sobre fertilizantes, produtor rural de olho no que está ocorrendo. E eu pergunto, nós continuamos crescendo no consumo de fertilizantes? Somos o país que mais cresce em consumo de fertilizantes no mundo? Isso, na verdade, Pulga, o Brasil é o quarto maior consumidor mundial de fertilizantes e como ele produz muito pouco internamente, nós somos o maior importador de fertilizantes mundial. E, de fato, o ano que passou foi um ano recorde. Nós subimos, na verdade, o consumo cerca de 1% contra o ano anterior, que havia sido o ano de 16, e chegamos a esse ponto recorde de 34,4 milhões de toneladas consumidas. Mas eu vejo o mercado seguindo crescendo. Em média, nós costumamos crescer cerca de 5% ao ano nos últimos 10, 12 anos, em média. E, na verdade, de 15 para 16, nós crescemos 11%. E agora crescemos mais 1%. Então, nesses últimos 2 anos, de maneira geral, nós crescemos um pouquinho mais do que a nossa média histórica, não é? Agora, a perspectiva é que continuemos crescendo por quê? Porque aumentamos a área plantada, porque estamos produzindo mais. Por que esse aumento no consumo de fertilizante? Então, no passado, porque o Brasil crescia muito a área plantada. Atualmente, nem tanto, cresce ainda um pouco a área plantada, mas de qualquer maneira, mesmo mundialmente, há uma tendência de um investimento cada vez maior em produtividade para que na mesma área você consiga ter um volume da safra, de produção de safra maior ainda, não é? Então essa é uma tendência generalizada e o Brasil segue isso, né? Agora vamos falar do que interessa muito ao produtor rural, que é o preço. Certo. Como você lembrou agora há pouco, 75% do fertilizante consumido aqui é importado. Ficamos à mercê, né, do mercado internacional. O produtor no Brasil paga caro pelo fertilizante? Não, o produtor no Brasil paga preços muito semelhantes ao preço internacional. Ele não paga mais caro. Evidentemente, nós temos nossos problemas específicos, por exemplo, de logística nos portos, de logística interna, pelo frete de escoamento desse fertilizante posteriormente. Muitas vezes no porto você tem o demurrage, que é o custo de logística no porto, quando o navio fica parado, que chega a encarecer, às vezes de modo significativo, fertilizantes. Mas não sendo isso, o preço em si, o preço custo e frete Brasil, ele é uma referência mundial, tão competitiva quanto em outros mercados. Em determinados momentos, quando é momento de alta demanda no Brasil, evidentemente os produtores internacionais sabem disso, sobem um pouco o valor. Em outros momentos, onde o Brasil não está consumindo com mais força, nós conseguimos comprar até um pouco mais barato. Então, isso é normal. Então, nós não pagamos mais caro por isso. Temos os nossos problemas de logística, né? O câmbio influencia muito no custo para o produtor, não? Influencia, porque se 75% é importado, evidentemente o câmbio é uma variável essencial. Assim, comprar em dólar, nessa situação, 3,15, 3,20, 3,50 como tivemos. Lógico. Mas veja, Pulga, também aqui não é um problema tão sério, porque a produção agrícola vale dólar também, né? Então o produtor produz grãos, é dólar. Produz açúcar, é dólar. O que ele produzir são commodities que valem dólar, porque elas podem ser facilmente exportadas. Então o preço brasileiro tem que estar acompanhando também, não é? Não é tão fora assim como a princípio alguns alardeiam no mercado. Na verdade, para o produtor, como o custo de fertilizantes e talvez de outros insumos importados chegue perto de uns 45%, 50% do total do custo dele, vamos dizer, quando sobe o dólar é melhor para ele, porque o preço do produto dele, o produto final, sobe 100% em dólar. Mas os custos dele não sobem 100% em dólar. Talvez metade, talvez 60% do custo seja dólar, o resto é real. Então, na verdade, não é uma grande preocupação, como muitos alardearam. O custo de fertilizante é o mercado internacional. Sim, sem dúvida. Agora, você comentava pouco antes dessa entrevista que a perspectiva agora é de que os preços para o produtor tenham uma baixa. Por quê? O ano passado estava muito caro?
Então, nós viemos com preços bem baixos a partir de março, abril de 2017. E fomos assim até setembro, agosto, setembro. A partir de agosto, setembro, dois dos componentes do fertilizante é o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Então, basicamente, o nitrogênio e o fósforo subiram muito fortemente. O nitrogênio a partir de final de julho, começo de agosto, e o fósforo a partir de setembro, por N circunstâncias mundiais. E eles estão agora praticamente no topo deste ciclo de preço e acabando, agora nós estamos começando o ciclo de compras para o plantio no hemisfério norte, né? Na China já há um consumo muito grande, já vem muito forte, puxando preços e puxando o mercado. Mas agora começa os Estados Unidos a se preparar para o seu plantio, é muito importante. Os Estados Unidos é um player muito grande. E passado esta situação, passado o plantio, o forte da demanda para o plantio nos Estados Unidos, eu acredito que isso é até março, abril, passa, vamos dizer, o produto já vai ter que estar pronto para todo mundo estar consumindo. Então, passado isto, a minha expectativa é ver preços caindo com uma certa força, tanto nos nitrogenados quanto nos fosfatados. O terceiro elemento é o potássio. Esse subiu menos, mas tem subido constantemente um pouquinho, todo mês ele sobe um pouquinho e ele vai continuar subindo mais um pouquinho. Né? Em compensação, os outros produtos devem ceder de modo que para a produção de fertilizante o preço médio deve ceder um pouco. Eu acredito, por exemplo, em cima desta avaliação, eu não recomendaria uma antecipação de compras para a safra verão. Não é? O pessoal de grãos gosta muito de quando chega em fevereiro, março, fazer antecipação da compra deles. Por quê? Porque ficou pronto a safra deles agora, não é? E então eles estão começando a plantar a safrinha e daí eles vão e já aproveitam e compram o que eles vão precisar ali em agosto, setembro, outubro, né? Não é um momento adequado esse ano, porque os preços estão muito altos. Então é melhor esperar pelo menos até abril, maio, nós vamos ver os preços caindo com muita força, eu acredito. Agora vamos falar um pouco sobre a perspectiva lá na frente. O Brasil tende, no futuro, a produzir mais fertilizantes do que produz hoje? Ou vamos continuar nessa dependência do mercado externo? O produtor que planeja aí os próximos 5, 10, 15 anos, verá a produção de fertilizante crescer no Brasil ou nós não temos alternativa? Olha, eu acredito que nós vamos crescer um pouco a nossa produção, mas, de certo modo, isso não é um problema, né? Porque é uma commodity. Então, mesmo que o Brasil produz ferro, mas o preço do ferro aqui nem por isso é mais barato do que lá fora, porque a Vale não vai vender ferro no Brasil se ela tem um preço melhor lá fora. Então, se você produzir fertilizante internamente, como ele é uma commodity, você vai estar também circulando contra o preço internacional da mesma maneira, né? Então, eu não vejo isso como problema. E apesar disso, eu acredito que o Brasil vai crescer um pouco a produção. Contudo, o consumo é capaz de crescer mais ainda. Ou seja, vamos continuar nessa dependência de importação de fertilizantes. Eu acredito que sim. É uma situação que não tende a mudar, pelo menos no curto e médio prazo. Não vejo isso. Não. Bom, você acaba de ouvir Marcelo Mello, ele é consultor da FC Stone. Perspectiva é de preços para fertilizantes com tendência de baixa na média e agora não seria o momento de antecipar a compra. Passamos o recado? Safra verão. Sim, para safra verão. Agora o pessoal vai começar a plantar a safrinha, né? Daqui a pouquinho. E a safrinha já está basicamente comprada. A maior parte dos produtores já comprou, quem não comprou já está ali nos distribuidores pronto para isso. E aí até tem um ponto interessante. Este ano nós fizemos um consumo de 34,4 milhões em 2017, recorde brasileiro. O ano que vem eu tenho certeza que nós subiremos isso. Talvez não os 5% que nós crescemos em média, mas por quê? Porque os preços do milho estão muito baixos. Eu acho que o investimento em produtividade, ou seja, em fertilizantes na produção da safrinha esse ano será menor que no ano passado. Mas eu tenho certeza que apesar disso, nós subiremos o consumo por conta da safra verão, que daí sim nós vamos comprar bastante, como sempre. Então, entre comprar menos para a safrinha esse ano, que eu acredito que vai acontecer, e comprar um pouquinho mais para a safra verão depois, na média eu acho que o Brasil esse ano, em 2018, vai passar das 35 milhões de toneladas, talvez 35 milhões e 500. Será um novo recorde no ano que vem. Bom, você acaba de ouvir Marcelo Mello, consultor da FC Stone.
especialista em fertilizantes, consultor nessa área específica de fertilizantes. Agradeço sua presença aqui, Marcelo. Eu que Obrigado agradeço. pelas suas informações. Eu que agradeço. Encerramos a entrevista, voltamos ao programa.